Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, é muito bom poder estar com você, aproveitando esta liberdade que nós temos através da mídia, de podermos nos comunicar, de estarmos juntos. Nós vamos começar uma série de estudos da Palavra de Deus. É assim com calma, na verdade é trazendo uma mensagem para você, através desses estudos. Na verdade o que nós queremos é trazer uma pequena mensagem daquilo que Deus tem posto no nosso coração e compartilhar com você que está nos dando este prazer, esta alegria de assistir este vídeo. Então vamos começar. E como hoje é a nossa primeira aula, a nossa primeira mensagem, nós vamos fazer então uma oração. Amém? Obrigado, Espírito de Deus, por esta honra, por este momento, por esta alegria que o Senhor nos dá. Obrigado, porque o Senhor tem sido fiel e tem nos ensinado a caminhar, Senhor, em vitória. E é isto que nós queremos, Senhor, passar nesta manhã, Deus, a cada um, Senhor, que está assistindo este vídeo, que eles tenham, Senhor, uma vida de vitória e de bênçãos que o Senhor Jesus comprou para cada um naquela cruz. Em nome de quem eu faço esta oração. Amém. Amém? Então, já que vamos começar, pegue tua Bíblia e abra lá em Gênesis, o início, capítulo 1. Amém? Deixa eu pegar a minha. E diz assim, vamos ler? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E assim o Senhor foi criando. Vamos mais para frente um pouquinho? Vamos lá, o versículo 11. E disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele e sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. E fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra. Olha que coisa maravilhosa. Deus precisava botar ordem no caos que estava. Primeiro assim, mensagem para você. Deus não é Deus de desordem, de bagunça, de caos. Ele é Deus de ordem e decência. Então, tudo aquilo que aos olhos dele está um caos, está confuso, é necessário que ele ponha uma ordem. E para que esta ordem seja estabelecida, tudo começa com a luz. Porque se nós estamos em trevas, como vamos enxergar o que está ocorrendo? Às vezes a gente levanta de madrugada aí, né, para beber uma aguinha, para ir no banheiro e sai tropeçando em tudo e machucando as canelas, porque está no escuro. Então é necessário que haja a luz, é necessário que resplandeça a luz, para que então se possa fazer alguma coisa. Às vezes a gente está numa situação tão difícil que a gente fala assim, eu estou em trevas, eu não estou conseguindo enxergar uma saída, eu não estou sabendo para onde ir. Por isso é necessário a luz. Então, a primeira providência é a luz, por isso que ele disse, haja luz. Muito se especula sobre esta luz que Deus criou, esta primeira luz, nesse início da criação, ou da recriação, que ele estava restaurando, que tinha sido destruído, enfim. Esse início de tudo. Eu peguei aqui a Bíblia Vida, está aqui, porque ela tem um comentário sobre esse assunto. Ela diz assim, para alguns, a primeira luz criada por Deus na Terra não era a luz do sol. Bom, isso nós sabemos, né? Não era a luz do sol.
Especula-se sobre uma iridescência química que foi criada por ele, ou uma outra fonte de luz. Ou seja, é o átomo, é o princípio de tudo, é uma iridescência química que foi criada aqui, de onde foi criado todo o planeta. Mas sabe, quando a gente vai ali para João, capítulo 1, e ali então está dizendo que no princípio era o Verbo, que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, que ele criou todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que existe se fez. Quando nós vamos também para o Evangelho de João, no capítulo 8, quando ele, diante de todo o povo ali, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quando nós vamos para o Salmo 119, 105, quando ali está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, nós chegamos a uma conclusão, que esta luz gloriosa que resplandeceu para que o Pai pudesse fazer a sua obra, o Pai, o Espírito Santo pudesse fazer a sua obra, botando uma ordem no caos, nada mais era do que o brilho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi uma iridescência química, não foi um átomo, mas foi aquele que é a fonte, aquele que é toda a glória e o resplendor. Porque um dia, lá nos céus, quando nós ali estivermos, Apocalipse diz que a cidade não necessita de sol, porque Jesus é o sol, ele é a luz. Então, nós vemos o trabalho dos três em unidade, pondo uma ordem naquela situação de caos, de destruição e de desordem. Traga Jesus, é a luz. Traga Jesus para a situação da tua vida, seja ela qual for, que ele vai brilhar. Traga a palavra de Deus, traga os mandamentos do Senhor, traga o poder da cruz do Senhor Jesus para a tua vida. Deixa a luz verdadeira iluminar a tua situação. Foi ele que brilhou ali. Porque nós vemos ali, eu acabei de ler, que só no quarto dia é que o sol é criado. Olha que interessante. E nós conhecemos o sol como a fonte da luz para nós aqui na Terra, não é mesmo? Sem o sol não tem as plantas, não tem as vitaminas, bebê, pessoas de idade. Nós mesmos necessitamos, né, que a gente vá lá, tome sol todos os dias. Ele é fonte para nós, de energia, de calor, de vida. Mas ele, amado, foi criado no quarto dia. Ele não foi criado no primeiro dia, foi no quarto dia que ele foi criado. Ou seja, o Senhor disse, bom, agora esse planeta aqui, Terra, necessita de um candeeiro, necessita de um farol, necessita de algo que esteja brilhando ali e que determine as estações. Então ele criou uma bola, ele criou algo que ele pudesse colocar um pouquinho do seu brilho, da sua glória, ele pudesse colocar ali naquela bola. E foi o que ele fez. Ele acendeu uma candeia para nós, ele acendeu uma lâmpada para nós, para iluminarmos, para guiarmos, pôs o sol e pôs a lua, como ali ele diz, para estabelecer as estações. Mas veio dele esse brilho. Só no quarto dia é que ele iluminou e disse, pronto, fique aí porque está aí um pouquinho, para que vocês entendam que na verdade é um pouquinho meu. Imagina como ele não se entristece quando uma pessoa adora o sol, quando a pessoa presta homenagem ao sol, quando ele nasce, ao sol quando ele se põe. Que é o sol? O sol apenas é uma bola, é apenas uma candeia. Ele não é a fonte da luz. A fonte é Jesus. Tanto que disso tudo vai passar. Ele é a fonte. Uma outra coisa interessante que eu quero compartilhar com você. Vai lá, eu acabei de ler que no terceiro dia, Deus criou as árvores frutíferas, criou as plantas. Ou seja, olha que interessante, ele não tinha criado ainda o sol.
mas ele já criou aquilo que nós necessitamos para o alimento. Ele já criou ali as árvores, os frutos que ele criou para nós nos alimentarmos. Como ele pôs lá no Jardim do Éden, né? Porque ele não criou o homem para matar bicho e comer. A morte não tinha entrado ainda. Ele não criou bicho para comer outro bicho. Isso tudo, essa famosa cadeia alimentar que hoje nós conhecemos, é fruto do pecado. Porque isso não foi criado a princípio. O que nós necessitávamos para o alimento, diz ali, as árvores frutíferas, as plantas para o alimento. Ele criou tudo no terceiro dia. Só no quarto que ele criou o sol. Ele criou no terceiro dia. Ele fez a separação entre a terra e o mar. E pôs ali já criou as plantas ali. Olha que coisa linda. O que eu quero dizer para você também, nesta manhã, que ele é a fonte do teu alimento. Ele é a fonte da tua vida. A fonte de tudo que você necessita não é o sol. O sol, ele foi criado por Deus para administrar, para reger, para abençoar. Ele foi criado por Deus com uma função. Mas antes do sol, através da luz dele, ele criou o alimento. Então, não ponha toda a tua esperança, não ponha toda a tua fé, não ponha todo o teu futuro nas mãos de um homem, nas mãos de um sol, achando que ele vai te dar tudo o que você necessita. Não é verdade. Você não precisa do sol. Você precisa de Jesus. Antes do sol, fonte de alimento e de vida que nós na terra conhecemos, ele criou as plantas. Houve a luz, houve separação, houve ordem. O caos deixou de existir, porque a luz do Senhor brilhou. E que nesta manhã, esta verdade venha iluminar, venha brilhar, venha resplandecer na tua vida. Pense nisso, meu amado. Fique na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo e que a luz do Senhor possa estar aí, te iluminando, guiando a tua vida. Não ponha toda a tua esperança, a tua fé numa pessoa. Não ponha, meu amado, mas ponha sim toda a tua esperança, toda a tua fé em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.